Essa pergunta que tu fez a respeito se as crianças com autismo já nascem com autismo é uma pergunta muito comum que tem uma resposta bastante complexa. Para tentarmos simplificar um pouco essa questão, eu acho que o mais importante é nós entendermos que o transtorno do espectro do autismo é um transtorno altamente geneticamente predisposto. A maioria das crianças já nasce com certos genes de predisposição ao autismo. Em algumas situações, essas anormalidades genéticas vão predeterminar o aparecimento do autismo, ou seja, se a criança nascer com uma certa anormalidade em particular, essa criança vai ser autista com absoluta certeza. Em outras situações, esses genes vão simplesmente determinar um maior risco para o aparecimento do transtorno do espectro do autismo e vão, em algum momento, requerer algum outro tipo de situação ou de estresse que faça com que essas características se manifestem. Então, aí que entram as questões ambientais. Quando nós falamos de questões ambientais, nós estamos falando desde questões intraútero, ou seja, o útero já é um meio ambiente para o feto, né? Até questões relacionadas ao nascimento e algum possível problema que possa ocorrer imediatamente após o nascimento, como, por exemplo, situações em que houve algum tipo de insulto ao cérebro por falta de oxigênio, falta de sangue, corrente sanguínea suficiente chegando ao cérebro, infecções virais, certas infecções virais certamente estão associadas com o aparecimento do transtorno do espectro do autismo. Então, para te responder mais claramente, o autismo é altamente genético, uma quantidade muito grande de crianças já nasce com as anormalidades gênicas que vão determinar o aparecimento de autismo e algumas outras nascem com fatores de risco que vão fazer com que o autismo ocorra, não dependendo do tipo de estresse que essa criança receba nos primeiros meses de vida. Essa tua segunda pergunta em relação à regressão autista também é uma pergunta extremamente complexa do ponto de vista da neurobiologia. Nós sabemos que 1/3 das crianças dentro do transtorno do espectro do autismo regridem, ou seja, perdem habilidades que já tinham adquirido. Acho que é importante nós definirmos bem o que é que nós consideramos como regressão. Não é incomum que crianças dentro do espectro tenham aprendido a falar 1, 2, 3, 4 palavras simples e depois parem de falar. Isso não cai dentro do subgrupo de regressão autista. Por definição, nós consideramos regressão autista do ponto de vista de linguagem crianças que utilizavam pelo menos 5 palavras de maneira funcional, todos os dias, com uma intenção comunicativa e em algum momento pararam de fazê-lo. Então, se nós considerarmos esse grupo, nós estamos falando em torno de 1/3 das crianças dentro do transtorno do espectro. Nós acreditamos que a regressão ocorre exatamente por um processo em que certos networks neuronais responsáveis tanto pela comunicação como pela interação social não estão se desenvolvendo de uma maneira apropriada. E, principalmente, a maneira como esses neurônios, essas células cerebrais, se comunicam umas com as outras é bastante anormal. Certas habilidades bastante sofisticadas, como linguagem e comunicação e interação social, requerem um desenvolvimento constante e vamos dizer assim, uma profissionalização dessas cadeias. Então, à medida que o cérebro se desenvolve, os nossos neurônios se tornam cada vez mais especializados e são capazes de funcionar de uma maneira muito mais sofisticada. Quando essa especialização ou esse passo adiante da maturação e desenvolvimento cerebral não ocorre, nós começamos a ver uma perda de capacidades, quase como se nós estivéssemos montando uma pirâmide na qual, à medida em que as pedras mais altas estivessem sendo colocadas, a base delas começasse a desmoronar. E o efeito disso é uma perda
geral no desenvolvimento daquelas habilidades. Isso, normalmente, como disse, ocorre por volta dos 8 meses de idade, algumas vezes até os 2 anos de idade.